Carreiras barra multi-insper, então um pouco com as funções desses eventos e desses bate-papos para a gente falar sobre diversos temas de carreira, até o aconselhamento individual que vocês precisarem, que podem me procurar lá no quinto andar. Eu vou deixar também um e-mail aqui para que vocês acessem. A gente tem tentado fazer bate-papos pelo menos quinzenalmente ou uma vez por semana, quando possível, né? E o Eduardo é nosso grande parceiro, está aqui há muitos anos conversando conosco, por conta da grande experiência como headhunter, como counseling, como um cara que está vendo o mercado o tempo todo. Então hoje ele vem falar muito sobre mudança de carreira, que é um tema que a gente tem recebido recorrentemente. Eu estava aqui contando para o Eduardo que hoje, dos alunos de pós-graduação que procuram o núcleo de carreiras, mais de 60% estão buscando por uma mudança. E essa mudança de carreira mesmo, e não só estou me recolocando na mesma área, né? Não sou alguém que trabalho num banco e quero mudar para a mesma área em outro banco, ou enfim, algo parecido. Mas pessoas querem fazer mudanças mais substanciais de carreira. Então são engenheiros que sempre trabalharam no chão da obra querendo ser um consultor financeiro, são advogados querendo trabalhar com marketing, são pessoas repensando as suas escolhas de carreira e querendo pensar em como é que eu faço uma transição para um empreendedorismo, ou já vou começar a me preparar para uma aposentadoria, como é que eu faço isso, enfim. Isso é o feijão com arroz do Eduardo. Ele está cansado de ver isso na carreira dele e acho que ele pode nos contar desde as experiências pessoais que ele teve até todas as pessoas que ele tem aconselhado durante esse tempo todo. Então aproveitem, tirem todas as dúvidas de vocês, perguntem muito e a gente tem até 9, 9h15 para encerrar esse bate-papo. Bom, sejam muito bem-vindos, Eduardo. Mais uma vez, super obrigado. Obrigado. Boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, gostaria de dizer para vocês que, assim, na minha opinião, né, daqui para frente, quer dizer, as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho agora vão ter um issue gigantesco de quase sempre ter que mudar para alguma outra coisa. Por quê? Porque as coisas estão andando de maneira tão dinâmica, as opções, as alternativas de carreiras estão cada dia mais amplas. Vocês podem ver, né? Na minha época tinha, ou na época dos meus pais, tinha 3 ou 4 coisas que você deveria fazer. Na minha época, eu formei engenheiro, tinha basicamente 2 coisas que a gente dava para fazer com mais probabilidade, que era trabalhar em consultoria ou em banco, porque a gente estava no meio da crise, na década de 90. Uma crise bem pior do que a gente viveu agora. E com a vinda dos anos, quer dizer, o que eu mais vou me impressionando é com as amplas possibilidades que existem no mercado. E aí, o que acontece? A gente ainda é formado em alguma coisa, né? Ou se formou em engenharia, ou se formou em economia, ou se formou em medicina, ou se formou em direito, enfim, o quadro educacional ainda é um pouco superestruturado, enquanto o mercado de trabalho ele está cada vez mais amplo e cada vez contando com pessoas que tenham conhecimentos multidisciplinares. Então, com o decorrer dos anos, na minha opinião, Edu, mas isso sempre aconteceu. É verdade. Com a evolução do mundo, isso sempre foi acontecendo. Né? Tanto que eu sou engenheiro, trabalho com, entre aspas, recursos humanos. Né? Mas o que eu venho observando é que, principalmente nos últimos, talvez, 15 anos e os próximos 15 anos, vão ser anos em que vão haver dezenas ou centenas ou milhares de possibilidades. E isso tem um fator positivo, que é o quê? Um fator de que você vai poder fazer em tese qualquer coisa. E tem um fator negativo, que em meio a todas essas possibilidades, o que sou eu? Qual é a minha escolha? Eu costumo dizer, e quem veio na passada vai ouvir de novo, né, que é o seguinte, que
você tem uma carreira única. Então, você vai precisar entender que carreira você quer seguir em cada momento da sua vida. E aí, você vai precisar estar absolutamente ciente do que você aprendeu até então. Para quê? Para você ter o seguinte pensamento: o que eu aprendi até aqui, até o dia de hoje, você sentado aí na sua cadeira, vai te levar para onde você quer ir. Isso tem tudo a ver com mudança de carreira. Por quê? Porque a pessoa que você é exatamente neste momento, ela é uma série de experiências e acúmulo de competências que você foi ganhando ao longo da sua vida. Tá. Aí de repente você quer ir para uma coisa que é absolutamente diferente, é um giro de 180 graus no que você construiu até hoje. Aí você vai me perguntar assim: Edu, mas isso é impossível eu conseguir fazer essa mudança? Não, essa mudança ela não é impossível. Mas quanto maior a guinada em relação ao que você construiu até hoje, mais você vai ter que se esforçar em ganho de conhecimentos, em ganho de experiências, em ganho de competências, para você eventualmente conseguir fazer essa mudança. Então tem um princípio na mudança de carreira que é assim: quanto maior, vamos dizer assim, o diferencial em relação ao que você chegou aqui, onde você quer chegar, você vai ter um esforço muito maior para conseguir ter as competências requeridas ou o conhecimento requerido para conseguir chegar lá. Tá? Esse é um primeiro ponto, porque hoje também está um pouquinho na moda, né? Tem até um site lá chamado Projeto Draft, lá, que eu acho bem legal, alguém talvez já tenha visto, né? Que são relatos de pessoas que fizeram movimentos de carreira altamente expressivos, e o clássico do clássico cansei da vida corporativa, entrei em burnout, né? Porque eu precisava estar em 10 localidades geográficas no mundo ao mesmo tempo eu precisava entregar resultados em todas as 10, ao mesmo tempo eu precisava cuidar dos meus estudos, ao mesmo tempo eu precisava cuidar da minha esposa, da minha família, dos meus pais, do meu cachorro e das minhas 3 casas. Então assim, e as pessoas que não estão com uma carreira, vamos dizer assim, alinhada com talvez a sua aspiração, o que o pessoal chama hoje de propósito, quando você está numa carreira dessa e você está sofrendo para estar nessa carreira, aí que o burnout vem. Porque para mim não tem tanta relação entre excesso de carga de trabalho e excesso de viagens e excesso de um monte de coisas com o burnout. Para mim, o que mais pode causar o burnout é você estar fazendo uma coisa, sendo obrigado a fazer uma coisa, mas que eventualmente você não está lá de coração. Você está brigando contra você mesmo a cada dia. Né? Mas é legal vocês lerem esse projeto Draft, porque dá uma série de experimentos, até experimentos que eu li uma vez sobre o desemprego, a primeira experiência do desemprego. E como que as pessoas utilizaram dessa primeira experiência para criarem um novo emprego, ou criarem a nova oportunidade de carreira. Né? Então esse é um tema que eu acho que nós cada vez mais temos que estar cada dia mais antenados, porque cada dia vão haver mais possibilidades, só que a gente vai ter que escolher uma. E é uma, porque a gente sabe também, o que a gente não faz com foco, normalmente a gente não chega em resultados expressivos. Né? Então a pessoa também que quer fazer várias coisas, provavelmente não vai conseguir fazer nada muito bem, apesar de todo mundo achar que é multitask. Você pode ser multitask nas atividades relativas ao seu trabalho, mas você não vai conseguir ter 3 carreiras em paralelo ao mesmo tempo, salvo pouquíssimas pessoas que conseguem fazer isso com sucesso. Tá?
Então, esse era um primeiro ponto que eu gostaria de falar. Isso aqui não é uma palestra, eu só estou fazendo esse primeiro diálogo com vocês para estimular um pouco a nossa conversa. Tá? Segundo ponto da mudança de carreira, relevante na minha opinião, tem a ver com duas crenças que eu acredito. Que poucas pessoas fazem isso de maneira contínua, estruturada, mais ou menos estruturada, de maneira disciplinada. Tá? Tem um tipo de mudança de carreira que não é exatamente uma mudança de carreira, mas pode derivar para uma mudança de carreira. Vou dar um exemplo para vocês. As pessoas que têm uma determinada formação e que eles iniciam a carreira com foco naquela formação, nas áreas daquela formação. Exemplo, vou dar um exemplo da área de direito. Alguém aqui é advogado? Tem até alguns, legal. Da área do direito. Então, o cara começou na área do direito, fazendo a parte, ou trabalhou em um escritório, fez a parte contenciosa, enfim, societária e assim vai, e vai progredindo na carreira. E ao longo do tempo, por exemplo, se é uma empresa de delivery de projetos, por exemplo, esse caso que me vem na cabeça é uma área de engenharia ou uma área de energia. O cara tem que entregar um projeto de uma hidrelétrica, por exemplo. Tá? E aí, ao longo do tempo, ele vai acumulando várias funções. Então, a jurídica, depois ele vai pegando o RH, porque ele precisa lidar com pessoas, e pessoas têm problemas de contratação e assim vai. Aí ele vai pegando a área ambiental, porque tem a ver com direito ambiental, ele vai pegando a área de lidar com comunidades ao longo da hidrelétrica, e aí ele começa a falar com os engenheiros, e depois ele está tocando o projeto como um todo. Né? Isso é um caso real de um advogado de formação em direito, um doutorado na Europa em direito, que virou CEO de uma companhia de energia. Então, assim, Edu, isso é mudança de carreira? A gente vai tentar entrar depois num conceito maior de mudança de carreira. Mas é que é meio uma mudança de carreira. Por quê? Porque o cidadão entrou advogado mesmo, advogadão básico, e ele derivou para um cara de project management, e depois ele derivou para um cara de CEO, um cara que desenvolve negócios, que lidera equipes monstruosas, e que outro dia estava me mostrando um vídeo da implantação da obra. Ó, Edu, olha, estou começando a estaquear. O que esse cara está falando de estaquear? Por acaso eu sou engenheiro civil, eu entendo um pouco disso. Mas o que esse advogado está falando que começou a estaquear a obra dele? Ele já está falando, vamos dizer assim, com alguma propriedade como um engenheiro. Então ele vai se apropriando ao longo da sua carreira até de palavras, até de vocabulário que tem a ver com outras áreas. Esse cara não é para menos que ele chegou de ser um advogado, um cara super técnico, que até trabalhou em um escritório super especializado de advocacia, até virar CEO de uma grande empresa no setor de energia. Tá? Eu tenho um outro exemplo, e aí é um pouco empresário, mas tem outros drives, mas talvez vocês conheçam o Randall Zanetti. Alguém já ouviu falar do Randall Zanetti? Não. Randall Zanetti é um dentista. É um dentista que criou a Odontoprev, que é a maior empresa de seguros odontológicos do Brasil. Eu tive a sorte de conhecê-lo. Ele é um dentista, um cara em tese técnico com um espírito altamente empreendedor. Tanto que ele vendeu a Odontoprev para o Bradesco, simplesmente. E ficou mais do que bilionário, talvez. Né? E depois ele continuou a carreira no próprio Bradesco, hoje está fazendo outras coisas. Né? Porque, vamos dizer assim, que ele não precisa mais trabalhar. Mas o que acontece? Quando eu o conheci, há cerca de 10 anos atrás, a empresa dele já tinha feito o IPO, estava para fazer o IPO, e ele era como se fosse o IR, o cara de relacionamento com investidores dessa companhia, falando com linguajar de mercado de capitais, como se ele fosse um Equity Research Analyst com a gente.
Quer dizer, você pensa assim, nossa, um dentista que aos poucos foi se apropriando, foi aprendendo, nunca fez MBA, nada disso. Na minha última palestra, ou última discussão, roda de conversa, já ouviu. O primeiro é o give first. Quer dizer, o que é o give first? É o sentido de doação. Quer dizer, se você está numa função e você só faz aquilo a que você tem a sua atribuição no seu job description, ou na hora que você foi contratado você tem que fazer isto, você vai ficar fazendo isso. Se você fizer um movimento de give first, de você se oferecer de maneira proativa para você fazer alguma outra coisa a mais, que seja tão boa para você, mas também boa para a companhia, e você não tem responsabilidade por isso, você vai começar a ser visto de forma diferente. Tá? Ah, Edu, mas lá eles mandam eu focar, tal, não sei o que. Tá bom, tem tudo isso. Sempre vai ter uma questão de trabalhar mais, eventualmente. Mas, eu digo para vocês uma coisa. As pessoas que são promovidas já estão no cargo. Então, esse é uma crença que eu tenho. Né? Você não é promovido porque você merece. Você é promovido porque você já está. Você já atua como. Ou você se dá um pouco mais a função que lhe é atribuída. Né? Eu tenho um exemplo pessoal de que eu trabalhava numa consultoria de search também, isso há uns 6, 7 anos, 8 anos atrás, em que eu cuidava do setor business to business. Aí, naturalmente, que foi uma coisa minha, eu comecei a desenvolver clientes para o segmento de business to consumer, tecnologia, outros segmentos que eram de outros sócios da companhia e que se eles ganhassem o job, eu não ia ganhar mais nada por isso. Porque lá a gente era remunerado de acordo com o nosso P&L. Tá. Só que ao longo do tempo eu fui começando a ser percebido como um cara que fazia uma contribuição transversal dentro da companhia. Né? E isso eu fui trazendo para mim grandes aliados. E as pessoas foram começando a fazer isso para mim depois. Naturalmente, que era uma coisa que não ocorria. Né? Então, esse Give First eu levo para a minha vida em outros 200 aspectos que um dia, quando eu tiver tempo, eu vou contar para vocês. Tá? Essa é uma primeira coisa. E a segunda coisa e a última que eu queria falar com vocês é, primeiro, assim, sem brincadeira, assim, sem querer puxar saco de vocês porque vocês estão aqui. Mas tem um negócio que eu chamo de... Um dia eu queria dar uma palestra só sobre networking. Tá? Mas eu vou só dar uma palavrinha bonitinha para que vocês entendam primeiramente o conceito, que eu chamo de networking do fazer. O que é isso? O networking que todo mundo fala que tem que ser feito é você realizar contatos, estar nos lugares, ir no happy hour da empresa, ir nos eventos X do seu segmento e assim vai. Né? Tudo isso é muito válido para você, de repente, expandir o teu conhecimento, expandir o tipo de pessoas que vão te complementar na sua vida, né? Conhecer o que está acontecendo pelo mundo, isso é muito importante. Isso faz muito sentido, todo mundo tem que fazer. Tá? Mas o networking do fazer é um negócio diferente. O networking do fazer é assim: a cada vez que você senta com uma pessoa e você gasta um tempo importante com aquela pessoa, tente fazer alguma coisa com ela no momento seguinte. Tente realizar alguma coisa, tente executar alguma coisa, tente fazer, nem que seja uma coisinha. Tá? Eu tento, na maioria dos casos, fazer isso. Tá? É quase humanamente impossível fazer isso, porque eu faço 1000 reuniões por ano. 1000. Eu faço 300 almoços de negócios por ano. Porque o meu business é esse. E eu tento, na maioria deles, tentar dar, no mínimo, uma ação seguinte ao que eu conversei com a pessoa. Aí você não está perdendo seu tempo, você está gastando seu tempo de maneira a construir um networking que vai trabalhar para você. Isso tem tudo a ver com Give First. Sempre, num primeiro momento, você oferta alguma coisa de ti e depois você continua a construir aquele relacionamento com um projeto, se possível. Às vezes você vai ajudar, se não for um projeto, se não for um novo negócio, se não for uma nova ideia, de repente vai ser ajudar uma pessoa a conversar com outra.
Isso já é uma ação seguinte. Tá? E isso com o tempo, se você fizer isso recorrentemente, por 1, 2, 5, 10 anos, vocês precisam ver como isso vai voltar para vocês em termos de oportunidades. Por quê? Porque o próximo emprego sempre vem de alguém que você fez alguma coisa relevante junto. É muito interessante isso. Mesmo que seja um headhunter que te contatou e ele fez essa conexão, ele sempre vai perguntar para outras pessoas que já trabalharam com você e fizeram coisas relevantes com você, de que forma você agiu naquele momento. Sempre, pelo menos deveria ser assim. Tá? Se não é assim, deveria ser assim. Então vocês entendem que tudo o que vocês fazem tem projetos com pessoas, e normalmente projetos complexos, projetos ou que você ajudou a pessoa num momento crucial, ou que você ajudou uma pessoa num momento, não que ela estava mal, mas no momento que ela estava super bem, você foi lá e ajudou mais ainda, para você estar melhor ainda. Esse é o melhor momento para você executar um networking do fazer, quando a pessoa está bem. Porque a gente acha, quase sempre, que a gente precisa ajudar quando uma pessoa, só quando a pessoa está, entre aspas, precisando de você. Se a pessoa não está precisando de você, e você entende as necessidades dela e ajuda ela a dar um salto triplo, isso daí vai ser lembrado algum dia. Pelo menos eu tenho essa crença e tenho visto isso acontecer em alguns momentos comigo. Tá? Então isso foi só um breve início de conversa. E eu queria abrir um pouco a conversa para vocês, perguntando para vocês o seguinte: o que para vocês seria mudar de carreira? Porque mudar de carreira é uma coisa muito ampla. Tá? Pode ser desde fazer pequenos movimentos laterais, né? Teve uma pessoa que da reunião passada, a roda de conversa passada, me mandou um e-mail que ele trabalhava na área financeira, na área de contas a pagar, contas a receber, e putz, ele não estava vendo alternativas. Nossa, né? Eu respondi o e-mail com, putz, pensa nisso, a mais nisso, nisso e nisso. Acho que esses podem ser os seus próximos passos. Nossa, ele deu um agradecimento que eu falei assim, puxa vida, acho que talvez estava faltando para ele algum pequeno direcionamento de como amplificar as possibilidades, que ele não tinha essa visão. Né? Então, queria que de maneira participativa vocês me contassem o que primeiro, talvez o que trouxe vocês aqui, né? Não vou conseguir falar provavelmente com todo mundo, mas pelo menos alguns, o que para você seria uma mudança de carreira? Quem queria começar? Por favor. Bom, Fabiano, né? Oi, Fabiano. Eu particularmente, assim, eu vejo que mudar de carreira na minha área, eu tenho um pouquinho de dificuldade, mas eu tentei fazer uma movimentação nesse sentido, né? Tipo, Sim. Que em síntese, eu trabalho na área de inteligência coletiva de mercado. Sim. E sempre trabalhei muito no setor de serviço. Telecom, serviço financeiro, serviço financeiro. Tá. Quer dizer, rodei quase telecom, basicamente, né? Tá. E aí, eu tentei fazer uma movimentação para ir para outros segmentos. Pensei os seus botões. Bom, vou para uma consultoria, para um projeto específico, tanto que eu fui para trabalhar por um tempo entre as pré-determinadas, já sabia que provavelmente não ficaria muito tempo nessa consultoria, mas tentei rodar achando que isso poderia fazer, entre aspas, ganhar musculatura para ir para outros segmentos, por exemplo, para a farmacêutica ou para a indústria. Só que assim, agora eu estou buscando uma nova oportunidade. Eu achei que isso fosse, de fato, ganhar, mas abrir para outros segmentos, mas no final, assim, o que está, pelo menos a percepção que eu tenho, que onde, entre aspas, o mercado viver, é muito mais no segmento que eu tenho, muito mais, que acabo vivenciando mais tempo. Perfeito. Então, eu não sei, na verdade, assim, eu tentei mudar, só que ao mesmo tempo que eu tento mudar, parece que sempre eles me puxam, o mercado me vê como, né? Perfeito. Eu não vou responder essa pergunta agora, tá? Eu só vou anotar aqui um pouco, e essa é uma das principais formas de mudança, que é você mudar para uma mesma função para outro segmento. Essa é uma das mais fáceis, tá?
Depois a gente vai discutir como. Tá? Mas segura um pouquinho. Quem mais? Claro. Oi. Meu nome é Nancy, Oi. eu sou médica, Sim. sou ginecologista. Que legal. Trabalhei 10 anos como médica. Médica de consultório mesmo, hospital? Médica do SUS. Eu adoro trabalhar Médica no do SUS. SUS. Legal. Socorro. Sim. E há 15 anos atrás eu entrei na indústria farmacêutica, depois de 10 anos de formada. Você já fez uma mudança de carreira, então? Sim. Aí eu saí Relevante. da parte De atendimento. especialista, isso. E hoje eu sou diretora médica de uma indústria farmacêutica multinacional. Tá. E assim, eu mudei recentemente de empresa. Eu estava numa empresa, fui desligada e agora eu tenho outra Na mesma função. na mesma função, Tá. como diretora médica. Tá. E nesse gap que eu fiquei de um emprego e outro, que foi 20 dias, né? Na verdade não foi muito tempo, o que eu pensei é voltar para a área acadêmica. Voltar para fazer um doutorado e passar os meus próximos anos como professora na universidade. Tá. Tá. Só que esse Aqui- movimento aí, nessa que eu voltei para a universidade, que eu estava conversando e tal, fui chamada para esse Sim. novo emprego, e aí esse meu plano de carreira está em segundo plano. Espera Não só sei um se eu pouquinho. volto a ele ou não. Mas... Aqui é uma coisa um pouco menos comum, que é uma mudança para outra atividade no mesmo segmento. Né? Que no seu caso é o de saúde, mas você quer sair de uma atividade... você era uma médica de hospital, você já fez uma mudança para médica corporativa, mas não para cuidar dos funcionários, para você cuidar do core da companhia, que é uma diretora médica de uma empresa farmacêutica. Então você virou uma executiva, vamos dizer assim. Né? E agora você quer mudar para a área acadêmica, certo? A principal pergunta aqui, que iria entrar no próximo capítulo, mas já dá para colocar aqui, é com motivações pessoais para você fazer isso. Tá? Então aqui a pergunta sua é você tentar responder quais são as suas motivações para isso. Por quê? Você não está falando você não está falando que você quer deixar de ser médica de alguma forma, certo? De maneira ampla. Né? Você já passou pela atividade de hospital, pela atividade de executiva, e agora você quer ser uma acadêmica, uma pesquisadora, certo? Aí essa mudança, não vou dizer que é uma mudança fácil, é difícil de tomar a decisão, mas é relativamente fácil de executar. Difícil no seu caso, aqui eu já estou até dando um pequeno aconselhamento. Aqui a decisão é muito mais difícil que a execução. Por quê? Porque a área acadêmica, você escolheu estudar X, você vai lá na faculdade de medicina e fala, quero estudar X. Ou você mesmo vai estudar X. Eu sou formada pela USP, eu ainda tenho contato com os meus professores. Então, não vai ser fácil? Sim, não é difícil. Não vejo dificuldade. O que eu vejo dificuldade é, no seu caso, das motivações. Entendeu? O porquê que é assim. Sempre que eu vou levar uma pessoa de uma empresa para outra, seja mudança de função, seja mudança realmente de setor ou de atividade, eu tento olhar duas coisas. Primeiro, e são coisas que as pessoas gostam de pôr no mesmo saco, vamos dizer assim, mas eu sempre tento separar uma coisa da outra. Que é o seguinte, o que você tem que tentar se responder? O que está fazendo com que uma chama se apague? Essa é uma resposta que você tem que dar. E a outra é por que a outra chama está se acendendo. Tá? Porque não necessariamente uma coisa deveria ser linkada na outra. Não necessariamente. E as pessoas tendem a fazer esse link. Por quê? Porque é mais fácil fazer o link. Não, eu estou saindo da minha empresa porque meu chefe é chato. Aparentemente, meu chefe é bem mais legal lá na outra que eu
já fui entrevistada uma vez por ele, então eu vou mudar. Essa é uma das principais motivações de mudança de emprego. Por incrível que pareça, é você não admirar a pessoa que está acima de você. Não é porque você não gosta da empresa, não é porque você não gosta do teu trabalho, é porque você não admira aquela pessoa não te ensina nada, aquela pessoa não traz nada de novo para você, e você, na hora que aparece do outro lado, alguém que tem você pressupõe que tem um pouquinho de diferente, você muda. Entendeu? Então, nesse seu caso, já indo para a resolução um pouco, porque é um pouco mais fácil, você precisa focar muito nesses dois aspectos. Por que são as motivações? Por que uma chama de um lado está se apagando e por que eventualmente a chama do outro lado vai se acender? Tá? Vou passar para outra pessoa. Tá? Quem mais gostaria? Por favor. Oi, Mayara. Tudo ótimo. No meu caso, eu acho que, por mais que esse tema é embora, né, propósito, né, missão de vida e tal, Sim. Eu tenho 29 anos, trabalho há 10 anos já no marketing digital e e-commerce, sou jornalista, ou seja, desde então sempre trabalhei com isso, né? E aí eu venho me questionando sobre se o que eu faço realmente é o meu propósito, é o que eu vejo fazendo nos próximos anos. Isso. Com 20 anos eu estava me formando na graduação, eu acho. Você se formou em jornalismo, né? Isso. Tá. Eu fiz marketing com Whisper, mas foi um momento, creio eu, muito prematuro de escolha de carreira, de direcionamento, de entender quais eram os meus interesses, mas também ao mesmo tempo no amadurecimento eu vejo que eu tenho interesse em outras frentes, né? Então, Tá. como me aprofundar nessas descobertas, né? Isso que eu tenho me questionado. Sim. E como fazer essa transição, visto como o colega comentou, o mercado sempre te puxa para a tua área, né? E isso Você tem um pouco de ideia do que você ambiciona para esse seu futuro ou ainda... Porque ele tem. Ele não quer fazer uma mudança super radical, né? E você? Sim, eu tenho assim, aquilo que você comentou, né? Sobre acender uma nova chama e eu tenho sentido que eu tenho interesse mais em trabalhar mais com as pessoas diretamente, né? Penso em fazer uma graduação, por exemplo, em psicologia. Sim. Para realizar um trabalho muito mais próximo, muito mais focado do que estar em uma grande corporação, num cenário, por exemplo, que o meu é totalmente diferente, totalmente dinâmico Tá. e corporativo, vamos dizer assim. Entendi. Olha, se você já tem essas pistas do que você quer, né, que tem uma frase minha que toda vez eu repito, vai ficar meio repetitivo, mas eu vou repetir de novo, que é: o que te trouxe até aqui vai te levar para onde você quer? Tem muitas coisas nessas duas frasezinhas que eu falei. Muitas coisas. Tá? Então, o que te trouxe até aqui, quem é você sentada nessa cadeira hoje? Tá? O que disso você vai te levar para o que você ambiciona, mesmo que seja uma coisa, no seu caso, é uma derivada importante, é um redirecionamento, não é 180 graus talvez, mas é uns 150 talvez, é realmente algo relevante nessa mudança. Existem, claro, riscos grandes aí, quer dizer que o gap é grande, provavelmente. Você vai ter que se ter novos conhecimentos que você nunca teve na sua vida, né? Você vai ter que ter novas experiências que você nunca teve na sua vida, né? E você vai ter que passar por questões que nunca te foram perguntadas na sua vida. Então o gap é grande, mas eu não estou dizendo assim, sempre que as pessoas fazem aconselhamento comigo, eu falo assim: eu não vou te tolher do que você quer. Eu vou só... Porque eu, como headhunter, às vezes eu tenho um viés, porque eu tenho visão de mercado, né? Eu sou um aconselhador de carreira em pouco tempo do meu tempo. Em 10% do meu tempo, eu sou 90% do meu tempo headhunter, né? Então eu tenho muita visão de mercado e acabo conhecendo muitas carreiras diferentes, né? Então, você
você vai precisar entender de maneira profunda que tamanho é esse gap e, principalmente, qual é a tua motivação para você cobrir esse gap tão grande. Nesse momento de vida, principalmente. Tá? Por quê? Porque eu gosto de chamar esse tipo de conversa um workshop de vida e carreira. Porque no final das contas, a vida e a carreira é a mesma coisa. Elas andam muito em paralelo, tem horas que elas se entrelaçam e a gente fica tentando separar uma da outra. Né? Então assim, vamos dizer assim, você vai precisar eventualmente fazer uma nova graduação. Só que você não vai poder parar de trabalhar, vai? Provavelmente não. Né? Eu não sei, você tem filhos? Tá, isso é um fato positivo, vamos dizer assim, porque você vai precisar estudar à noite, trabalhar de dia normal. Se tivesse um ou dois filhos para cuidar, seria uma coisa que não daria para equilibrar de maneira razoável. Né? Então, mas, primeiro, então, tenta entender o tamanho desse gap e como você vai ver o tamanho desse gap. Aí eu costumo brincar que você precisa fazer as viagens, você precisa viajar um pouco. Não só viajar para outros lugares, mas você precisa começar a querer entender um pouco como é a vida dessas pessoas que você gostaria de ter a vida delas, em termos profissionais, obviamente. Tá? Então, o que eu diria? Às vezes as pessoas, entre aspas, me pagam para eu contar para elas como vai ser a vida delas caso elas mudem de carreira. Por quê? Porque o que cansa, o que faz com que você fique eventualmente desmotivado ou sem propósito, ou, enfim, essas coisas que as pessoas falam para mudar de carreira, e com razão, muitas vezes tem a ver com a atividade. O dia a dia é uma coisa que se você não tiver alinhado, espiritualmente com o seu dia a dia, você começa a sofrer por ter aquele dia a dia. É ele que te mata, entre aspas. Então você precisa estar ciente de que minimamente ciente, porque vai ser uma projeção que você vai fazer, né, do que vai ser a sua vida. Entendeu? Para no momento seguinte você falar assim, não, agora eu já meio que experimentei, sei mais ou menos como vai ser a minha vida daqui para frente, tá certo? Estou comprando algo que eu sei que estou comprando. Não estou comprando algo que eu vou somente descobrir. Ah, Edu, mas eu não posso me aventurar um pouco? Você pode se aventurar. Depende do movimento que você quiser fazer. Se você quiser fazer um momento aventureiro, não sou eu que vou dizer para você não fazer. Aliás, tem gente que precisa fazer alguma coisa rumo ao desconhecido, vamos dizer assim. As famosas viradas de mesa que você faz porque você acha que você tem que fazer. Sabe? E eu não sou o cara que vai falar assim, não faça isso. Muito pelo contrário. Mas, eu também não posso deixar de colocar que se você fizer com disciplina esse exercício, você vai tomar a decisão de maneira muito mais consciente. Vai ser menos aventura e vai ser mais execução estruturada. Tá? E dependendo como você tem que ver o que é melhor para você. Tem gente que prefere ir na aventura mesmo. E a graça é descobrir. Mesmo que bata a cara na parede. E eu não tenho problema nenhum, porque se eu perceber que você é um cara que prefere bater a cara na parede, eu vou falar, bata a cara na parede. Sem nenhum problema. E não estou brincando. É verdade isso. Não é por quê? Porque, de novo, a minha crença é que cada pessoa tem a sua carreira. Não é o que o guru de carreira fala para você fazer, ou que você leu em um livro, ou que... Pode ler livro à vontade para ter referência. Mas assim, no final, a escolha é sua. Deveria ser sua. Tá? Não sei se respondi, mas aqui eu diria que é uma mudança em quase tudo. Na atividade, no tema e no segmento de mercado. Certo? Quer dizer, você vai fazer uma atividade totalmente diferente do que você faz hoje.
o tema é absolutamente diferente, você vai sair de marketing para lidar com a psique humana, o comportamento humano. E o segmento é um segmento de Professional Services one-on-one. É quase que um médico que atende em consultório. É praticamente a mesma coisa, porque cada um com um tema diferente, mas é um tipo de trabalho bastante específico. Tá? Então, essa mudança é uma mudança... Eu adoro essas mudanças. Porque a pessoa que chegou nesta conclusão está querendo fazer realmente algo quase disruptivo para ela. Eu adoro gente disruptiva. Eu adoro, porque é a pessoa que realmente gastou um tempo para refletir sobre si e que vai gastar mais tempo e energia ainda para implementar essa mudança. Só que só precisa ter, eu diria, seria bom ter essa viagem nesses outros mares. Entendeu? Só para você, talvez, diminuir o risco da mudança. Para você não ir e ter que voltar logo. Ou ficar 5 anos estudando a faculdade e falar assim, putz, não era bem isso. É melhor tomar uma decisão bem tomada antes, do que antes de você fazer o grande esforço, seja de tempo, seja de dinheiro, seja de esforço físico, intelectual. Tá? Vou falar com ela, tá? Rapidinho, depois é você, tá? Depois é você, né? Pediu? Por favor. Bom, começa por mim, então? Por você, por favor. Meu nome é Delma. Sim. Eu sou engenheira civil de formação. Tá. E acho que eu já fiz e não fiz várias transições de carreira. Por Sim. quê? Eu sou engenheira civil, trabalhei pouco tempo com engenharia civil. Tá. Depois me especializei em tecnologia, comecei com a parte de sistemas. Tá. Aí depois fui para a parte de infraestrutura. Tocar obra? Infraestrutura data center. De tecnologia. Tecnologia. Desculpa. É que eu sou engenheiro civil, para mim infraestrutura construir uma estrada. Isso. Desculpa. Não, de tecnologia. Tecnologia. E aí, nessa fase da minha vida, eu fui para uma empresa de comércio exterior, isso há 20 anos atrás. Mas para fazer o quê? Infraestrutura de tecnologia. Ah, tá. O assunto continuou. Continuou. Ah, você só mudou de setor. Exatamente. Tá. Aí, nessa empresa de comércio exterior, eu fiz uma mudança radical de carreira. Aí eu fui para a parte de gestão e planejamento. Do quê? Planejamento estratégico, gestão da empresa como um todo, Mas sem estar vinculado mais com tecnologia. uma empresa muito menor, provavelmente. Não, na mesma empresa. Na mesma empresa você saiu de infraestrutura de tecnologia para planejamento estratégico? Exatamente. Meus parabéns. Não, e tem mais, né? Tem Tem mais, né, mais. Tati? Conhece um pouco da história. Depois de um tempo... Ô, Tati, você consegue um copinho de água? Com certeza, desculpa. Desculpa. E aí, nessa mesma empresa, depois, eu agreguei a parte de RH. Então, Legal. de RH, Então você fica agreguei com gestão, planejamento e RH. Exatamente. Uau! É. Gostei. Aí, depois do RH, veio a parte mais administração mesmo, de recursos, facilities, que é o lado engenheiro, que foi aproveitado. Tá. Né? Make sense. Faz sentido. Então, Essa empresa é uma empresa de data center? Não, é uma empresa de comércio exterior. De comércio exterior? Tá. Tá? Tá. Então, foram 20 anos nessa empresa, 20 anos nessa empresa. onde eu entrei na infraestrutura de tecnologia e saí como diretora dessas 3 áreas. Quanto essa empresa fatura? Só para ter uma ideia do sizing dela. Rough. Só para eu ter uma ideia. Eu não quero saber qual empresa ela é. é bem grande, é a maior trading do Brasil. Acho Tá que bom. dava Tá bom. 10, Já sei o que é mais isso. ou menos, né? Já sei. Aí você ficou com uma diretora de... Diretora de RH, de administração, planejamento, e durante um tempo a TI voltou para mim e com a TI também. É uma empresa familiar? Ela não é familiar, né? É de dono? Porque mas tem os donos, um conceito bem característico, Tá. assim, bastante traço familiar. Eu matei a charada. Tá. E aí então eu saí dessa empresa no ano passado e eu já tinha uma
transição de carreira, mas no sentido de transição de empresa, no caso. Obrigado, né? Tati. Eu gostaria de ir acadêmico e trabalhar com consultoria que tivesse o pilar aí de estratégia, pessoas e processos, onde eu conseguisse linkar esses conhecimentos. Tem tudo a ver com os teus skills. Né? Mas em coisas, em projetos que eu conseguisse ver um resultado, uma coisa mais concreta, não tanto assim um ambiente tão executivo como eu estava. Como assim? Peraí. Consultoria. Tá, mas consultoria, o que as pessoas reclamam de consultoria é que ele não vê o resultado. Quem vê o resultado é o executivo. Depende da consultoria, né? Tem consultorias, por exemplo, né? A Tati está me ajudando, achando que ela faz a execução da estratégia. Sim. Né? A maioria diz que faz. Pouquíssimo. Eu sou de consultoria desde que eu me formei, desde 97. Até hoje eu sou consultor, né? Mas a primeira metade da minha carreira foi em consultoria estratégica, que também falava que executava. Tá? Hoje, eu vendo as consultorias, pouquíssimas de fato executam. Mas pode ser que tenha alguma hoje, talvez mais modernamente, que façam exatamente a execução. Tá, mas essa mudança que você está falando, que mudança que é? Uma mudança de executiva para consultora? Essa tá. Essa é clássica. Para consultora e para o meio acadêmico também. Meio acadêmico é mais fácil. Por isso eu estou fazendo mestrado agora. Tá. Você já sabe o porquê você quer fazer isso. A motivação não é o issue. A motivação de sair daqui para cá é o issue, uma pergunta importante para você, ou essa pergunta já está respondida? Essa pergunta para mim acho que está respondida. Tá. Né? O que eu acho que é complicado Sim. é que também não é fácil fazer essa transição. Né? Você acaba também sendo lembrado pelo mundo das empresas, pelo mundo Então. de executivos. Sim. E o meio acadêmico também não é fácil fazer essa transição, né? Para você começar. Então você quer começar, mas você tem experiência acadêmica? Você tem doutorado? Você tem mestrado. Então, mas o caminho da vida acadêmica ele é um pouco mais conhecido e um pouco mais óbvio. Né? Por exemplo, se alguém te pergunta, você tem doutorado? Você precisa ter doutorado para você entrar aqui no INSPER. Né? Não sei se mas vamos supor que seja. Né? Você já sabe que você precisa ter. Então você vai atrás do doutorado, que em algum momento você vai ter o requisito técnico, vamos dizer assim, para você entrar aqui. Tá? Agora, a parte de consultoria, essa eu posso falar com bastante propriedade, porque primeiro que eu fui sempre consultor na minha vida, eu só fui consultor na minha vida. Fui desde consultor de engenharia na época de estágio, 10 anos consultoria de estratégia e management e hoje 10 anos em consultoria de people. Tá? Então, eu só fui consultor a minha vida inteira. Só que nesses 10 anos de consultoria de people, eu só lido com executivos. Então, eu entendo quais são os principais atributos de um executivo, o lifestyle de um executivo, a carreira do executivo, e entendo bastante bem a carreira do consultor. Tá? E os skills. O issue aqui é que você provavelmente não teve os basics de ser consultor. Eu fui analista 1, 2, 3, associate 1, 2, 3, manager 1, 2, 3, até que um dia eu tive minha própria consultoria, eu virei sócio de uma consultoria, hoje eu também sou sócio de uma consultoria. Então assim, tem algumas técnicas, até de venda de consultoria, por exemplo, tanto a venda quanto o delivery tem técnicas. Tá? Então, esse skill, essa competência, que não é competência de você incompetente, é competência de que você não viveu isso. Tá? Esta competência você precisa ainda aprender. Provavelmente você já contratou consultorias, certo? Então você deve ter um monte, por exemplo, de propostas de consultorias que você já viu mais ou menos como trabalho estruturado. Você já lidou com consultores que prestaram serviços para você, etc. Mas você nunca foi consultor, você nunca vendeu trabalho consultivo e
Tipo, como você vai começar, como você vai fazer para ter o primeiro cliente, por exemplo? Você sabe? Né? Assim, tem um parênteses, Sim, né? sim. Eu fui consultora durante um tempo, Tá, não em São Paulo, no Espírito Santo, tá. né? Mas assim, Por eu quanto era tempo? muito jovem, Ah, tá. né? Durante uns 3 anos. Então eu cheguei a prestar consultoria É bom. de tecnologia Mas é bom. para empresas grandes até. É ótimo. Para a Samarco, para a ArcelorMittal, que era a CSP. Trabalhei lá também. Para a atual Fibra, que era a Aracruz. Celulose, Vale, né? provavelmente. Então, mas isso há muito tempo. Mas, Há assim, mais eu de tenho 20 anos. Mais de 20 anos. Tá. Mas assim, eu tenho esse, né? Então, e era é que eu não consultoria sabia. pequena, Eu né? não sabia, tá? Então, desculpe. Mas assim, o que eu estou querendo te dizer é que todo esse skill, tanto de business development, quanto de um delivery estruturado, isso é um aprendizado também. E todo mundo que sai, aí eu vou falar de maneira generalizada, todo mundo que quer sair para uma atividade consultiva, seja qual for, né, você precisa de alguma forma aprender as técnicas tanto de sales quanto de delivery, de consultoria. E não é rocket science, tá? Tem até cursos por aí, não sei quantos são efetivamente válidos, mas quanto mais você conversar com consultores, ler propostas de consultores, participar de pitches de vendas de consultores, etc., você vai pegando isso. Tá? Então, e da mesma forma que eu fiz, quer dizer, uma hora você precisa também, mesmo que você não tenha todos os instrumentos na sua mão, você precisa agredir o mercado, que eu brinco. Você precisa realmente começar a errar, vamos dizer assim, tanto em pitch de venda, quanto forma de vender, como que é a estratégia de vendas. Para quem eu vendo dentro de uma grande organização? Isso é uma pergunta complexa pra caramba. Tá, quem assina o cheque? Quem influencia a decisão? Quem toma a decisão de fato? Né? E você precisa trabalhar essas pessoas para você ter sucesso. Então, não é o objetivo aqui, mas é para você fazer uma mudança da carreira executiva para a carreira consultiva, uns 10 a 20% só de ex-executivos muito experientes que querem ser consultores conseguem virar consultores de sucesso. Não estou falando isso para te desencorajar, muito pelo contrário. Eu estou falando isso para você, assim, é algo que também pode ser aprendido e algo que você precisa praticar muito para você chegar, vamos dizer assim, num nível interessante e mercadologicamente válido de consultoria. Tá? Por quê? Porque o consultor é, felizmente ou infelizmente, uma das carreiras que tem menor barreira de entrada, em tese. Em tese, todo mundo pode falar que é consultor. Tem uma outra palavrinha hoje que é o tal do coach. Ixi, aí todo mundo que eu conheço mudou para ser coach. Estou brincando, estou exagerando. Mas assim, muita gente está falando que é coach. Né? Só que para você, vamos lá, você ganhava 20, 30, 40 mil reais como diretor. Para você ganhar 40 mil reais, mais os seus bônus, mais os benefícios como coach, como consultora, você precisa ser uma consultora muito boa. Então, e não é fácil. Não é fácil, é longo. É um caminho super longo, mas olha, você que quer ser professora acadêmica, não é mais longo do que você um dia dar aula aqui no INSPER ou em outro lugar relevante. É um caminho longo anyway. Então, é você entender um pouco o que você precisa aprender, você ir aprendendo ao longo do tempo e ir fazendo também, sabe? Eu também sou do seguinte, a melhor aprendizado é na execução. Muita gente quer se preparar demasiadamente e não agride o mercado, vamos dizer assim. Se você não começar a agredir o mercado, vai demorar demais para você ter alguma relevância como consultor, como consultor. Então tem que andar rápido também. Então, por um lado, tem a qualificação, o aprendizado. Por outro lado, tem
a prática. Você vai apanhar muito. Por exemplo, uma das coisas mais difíceis é fazer price positioning em consultoria. Por quê? Consultoria pode valer R$100 a hora, que é super fácil de vender, e pode valer R$5.000 a hora, que é super difícil de vender. A mesma pessoa. Pode ser. Se ela quiser fazer uma coisa de graça, ela faz por R$50 a hora. Se ela quiser fazer uma coisa muito cara e a pessoa do outro lado quiser pagar, ela pode vender por 5, 10 mil reais a hora. Tá, como é que você se coloca nesse range todo? É uma arte fazer pricing de consulting. É uma grande arte. Tá? Que tem a ver com o quê? Com a percepção de valor que o cliente entende que você vai trazer para ele. Ah, legal, isso é uma coisa absolutamente complexa de você conseguir equalizar com o teu cliente. Aqui tem cliente que vai falar assim, isso daí não custa nada, isso aí, putz, qualquer um faz. Ou, putz, caramba, isso daí só você saber fazer bem e eu vou te pagar muito por isso, porque eu estou precisando. Então tem a ver com o entendimento também do mercado. Né? E consultoria é bom e ruim por isso. Em tese você pode fazer qualquer coisa. Mas se você ofertar as coisas que não estão em voga, por exemplo, o mercado vai te precificar lá embaixo. Se você fizer uma coisa que você tem a competência e o cliente tem a demanda, você pode precificar muito mais em cima. Tá? Esse é um dos outros pequenos pontos altamente relevantes em consultoria. Tá bom? Quem é você? Eu trabalho no banco. Sim.